Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos responder alguns comentários. Vamos falar sobre o que é mais importante para a pessoa conseguir fazer uma imigração e ter sucesso nesse processo. Então fica ligado, bora pro vídeo. Pessoal, vamos responder alguns comentários aqui. Antes de mais nada, quero agradecer a todos aí que deixam seus comentários. Às vezes a gente não consegue responder a todos, mas sou muito grato a vocês, certo? Então, se possível, já deixa um like nesse vídeo também, isso é muito importante para nós, nos ajuda, nos estimula aí a produzir mais conteúdos de qualidade. Certamente nós vamos trazer muitas novidades. A gente agora terminou praticamente já a reforma aqui, então a gente ficou um pouquinho off. Vamos começar a trazer alguns vídeos diferentes também para vocês, vídeos novos. Mas a gente sabe que os comentários são importantes, as pessoas têm dúvidas, querem saber. E vamos começar por aqui, ó. Bora lá, ó. O Ruara Santos falou muito bem: saímos do Brasil em busca de segurança e qualidade de vida, mas neste momento há uma crise muito grande na Europa, habitacional e inflacional. Moro em Portugal e aqui está impossível achar locais para alugar. A comida subiu muito o valor e com isso aumentou também o número de pessoas desabrigadas. Realmente estamos vivendo uma época assim de crise na Europa, no mundo inteiro, e essa crise habitacional está afetando muitas pessoas. Inclusive é um problema já do governo aqui na Espanha, inclusive, né, em vários outros países também, e o governo está tentando mudar algumas coisas, inclusive, talvez vocês já saibam, mas os aluguéis de Airbnb, por exemplo, estão sofrendo várias restrições, tá? Isso aí é uma notícia bem recente. Inclusive em Madrid já não se pode mais alugar imóveis pelo Airbnb como aluguel turístico. Somente vão ser permitidos aluguéis, por exemplo, de apartamentos. Aqui a gente chama de adoçados, no Brasil a gente fala que são sobrados, certo? Os sobrados, você não tem uma área comum, né, no condomínio, então isso é uma das exigências que o governo está fazendo agora. Então eles vão começar a restringir o máximo para diminuir bastante os aluguéis turísticos e aumentar a oferta de aluguéis de longo prazo, certo? Para ajudar as pessoas que estão precisando de um aluguel. Inclusive, por exemplo, aqui na região da Costa do Sol, que é a comunidade da Andalucia, ainda não mudaram as regras, mas parece que já vai mudar também. Então até os investidores estão procurando comprar imóveis mais adoçados, né, tipo sobrados, que a pessoa que vai alugar por turismo, no caso, não tem acesso, né, às áreas comuns, enfim. Eu vou mais tarde fazer um vídeo também sobre isso, mas isso aí é uma das coisas que está sendo feita para melhorar essa situação, para tentar solucionar esse problema, essa escassez de habitações disponíveis, né, para as pessoas que estão aqui, tá? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Olha só, o Alan, ele gostaria de saber quanto custa para montar uma barbearia de médio porte aqui na Espanha. Vamos lá. Primeira coisa, Alan, vou dar um exemplo prático meu, que eu sugiro também, caso você pense em abrir um negócio aqui na Espanha. Acho uma excelente ideia, você deve ter uma visão empreendedora, e empreender não é fácil. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento, certo? Isso, inclusive, eu vou falar mais no final, que eu acho que é essencial, é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer se ela quer fazer uma imigração de sucesso, tá? Se ela quer ter sucesso na imigração. E assim como na imigração, para abrir uma empresa você também precisa ter planejamento. Como é que eu fiz, por exemplo, para trabalhar aqui como corretor de imóveis e agora ter a minha própria imobiliária? Eu comecei a planejar 2 anos antes de vir para a Espanha a minha transição, certo? Então a primeira coisa que eu comecei a pensar foi o seguinte: como é que eu vou fazer para ir para lá e trabalhar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que realmente possa me trazer uma renda financeira interessante para viver bem. E aí a primeira coisa que eu fiz foi: como eu vou fazer a transição? Hoje eu ainda tenho uma empresa no Brasil ativa, tá? E eu, para conseguir sair de lá e manter a minha empresa ativa, eu tive que fazer esse planejamento, tive que atrair uma pessoa, um sócio, para administrar o negócio enquanto eu estivesse aqui na Espanha. Então foi isso que eu fiz. E quando eu cheguei aqui, eu, como
já no Brasil eu atuava como corretor de imóveis, eu sabia que não poderia trabalhar como corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis ele precisa conhecer o mercado, ele precisa ter clientes, conhecer pessoas. Então eu vi que eu não poderia trabalhar diretamente com isso. Então eu fiz um planejamento para começar o primeiro ano como personal trainer e depois fazer essa transição para começar a entrar na área que eu realmente gosto, na área que eu tenho mais experiência, né, que eu tenho atuado aí nos últimos 15 anos, certo? Então, esse planejamento foi essencial para que eu conseguisse subir de degrau em degrau e chegar ao momento de estar aqui hoje com o meu negócio, né, tendo vendas constantes, que também é uma coisa que não é fácil. Inclusive a maioria dos corretores, quando começa, eles têm muito medo, porque né, é um trabalho que é muito inseguro, muito instável. Então você tem que estudar e se preparar para saber o que você precisa. No caso do Alan aqui, ele quer abrir uma barbearia. A primeira coisa que eu penso assim, em relação à barbearia, você tem que saber, a primeira coisa, você tem que encontrar um imóvel para morar. Esse é o primeiro ponto. Muita gente vem para cá e primeiro tenta conseguir trabalho, mas se você conseguir trabalho numa região e você não conseguir lugar para morar, como é que funciona? E aí vem outra questão também que eu pergunto para vocês, o que você acha? Deixa um comentário aqui no vídeo. O que é melhor, você ir para um lugar caro ou ir para um lugar barato? Porque eu vejo muitos comentários aqui no vídeo de pessoas dizendo que essa região é muito cara, né? A região de Marbella é muito cara, não sei o que. Vai para os pueblos mais distantes, aí é muito mais barato, mas esses lugares mais distantes, que os aluguéis são baratos, por exemplo, tem trabalho? Quanto você vai receber pelo trabalho que você faz? Eu, sinceramente, na minha opinião, prefiro que você vá para um lugar mais caro. Se você for para um lugar mais caro, você vai ter pessoas com dinheiro, e isso significa que existe um potencial financeiro, de ganhos financeiros melhor. Então vai tudo depender muito desse planejamento que você vai fazer. No caso do Alan, ele conseguindo um lugar para morar, ele vai ter que começar trabalhando numa barbearia, e aí ele vai começar a fazer contatos, né, de clientes, vai conhecer pessoas. Então através dos contatos que ele vai fazer e dos clientes que ele vai adquirir trabalhando como um barbeiro, né, nessa barbearia, ele vai começar a fazer esse planejamento do que ele precisa, quanto ele tem que investir para abrir o próprio negócio, tá? E o terceiro passo fundamental é você saber aonde você vai abrir. A barbearia, assim como uma imobiliária, assim como uma academia, você tem que saber se aquela região já não está bem servida por outros estabelecimentos, né? Por exemplo, uma academia, né? Se tem um bairro ali que tem uma academia muito boa, eu não vou colocar uma academia perto dessa academia porque vai ser muito mais difícil para mim. Eu vou procurar um bairro onde não tem academia, né? Ou só tem academia muito longe. E a barbearia é a mesma coisa. É essencial, na minha opinião, se você vai querer abrir uma barbearia, você saber em qual local você vai abrir, certo? Ok? Então vamos para a próxima aqui, um próximo comentário. Johnny Ballantynes. Realmente isso é o mais difícil para todo imigrante, saber onde morar. Ir para uma cidade que está quase deserta, sem emprego, sem transporte, sem trabalho, seria um pesadelo. Então é exatamente o que eu falei agora há pouco. Você precisa entender assim, que aonde é mais caro, provavelmente se ganha mais. É o caso aqui de Marbella. Quando a gente veio para cá, a gente chegou primeiro, no começo a gente foi em Rirola, e a gente ouvia muita gente dizer que Marbella é muito caro, Marbella é muito caro. E aí eu comecei a pensar, mas se todo mundo tem medo de Marbella porque é caro, todo mundo fica fora de Marbella, longe de Marbella, então eu vou para Marbella, né? Eu não vou ficar com o povão, eu não vou seguir o rebanho, né? E aí realmente deu certo. Eu tinha razão, porque no fundo a minha intuição dizia, então vai para Marbella, se ninguém quer ir para lá, vai para lá, né? Porque lá vai ter menos concorrência, vocês concordam? Quanto menos pessoas vêm para cá, menos concorrência tem em todas as áreas, certo? Então essa é uma grande dica que eu deixo para vocês aí. Pense fora da caixa, não siga o povão, não siga o rebanho, saia disso, saia desse paradigma e busque novas ideias para você começar. E o grande segredo, então, realmente eu acho, da imigração é a questão do planejamento. E uma dessas coisas aí que entra dentro do planejamento é as suas metas. É essencial que você tenha as suas metas, inclusive os resultados financeiros que eu estou tendo no meu negócio.
eles vieram principalmente por aprender a definir as metas, que isso não é algo tão simples também, que você precisa estudar isso um pouco, aprender como criar essas metas para atingir os resultados e também ter a disciplina, né, de manter uma frequência, uma constância nas suas ações para você atingir esse resultado. Eu já falei em outros vídeos também, quando decidi vir para a região de Marbella, primeiro a gente veio para cá, a gente foi para Alicante, daí depois a gente veio para Málaga e a gente gostou daqui, a gente decidiu vir para cá. Primeira coisa, você tem que conhecer o lugar para sentir se você realmente gosta daquela região e tal, para ver qual vai ser o seu feeling, né, quando você chegar aqui. E depois você precisa fazer um planejamento. Se você realmente gostou da região, planeja quanto tempo você quer ficar nesse lugar. Você não vai chegar aqui e chegar com aquela mentalidade de vamos ver se vai dar. Se você chegar com a mentalidade de vamos ver se vai dar, provavelmente não vai dar, porque no inconsciente você vai estar inseguro, você vai estar com muito medo de não dar certo e provavelmente não vai dar certo. Então esse é o ponto fundamental, ter metas de longo prazo. Eu, por exemplo, particularmente decidi ficar 10 anos aqui, falei para mim mesmo, o mínimo que eu vou ficar é 10 anos em Marbella, porque eu quero abrir meu negócio, eu quero crescer financeiramente, eu quero viver com uma boa qualidade de vida e para isso eu preciso de tempo, as coisas acontecem aos poucos, né? É a mesma coisa em relação aos negócios, às empresas, as maiores empresas hoje que estão bem no mercado, a maioria delas tem mais de 10 anos, então isso é fundamental se você quer crescer, fazer esse planejamento, faça esse planejamento. Se você precisar de alguma ajuda, a gente ainda trabalha dando consultoria para imigrantes, né, que querem vir morar aqui, querem fazer sua documentação. A gente sabe que muita gente é sem noção, eu também já fui assim sem noção, quando eu morei em Barcelona em 2006, fui para lá com 800 euros no bolso, fui roubado a primeira semana, levaram todo o meu dinheiro. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre essa história aí. E eu fiquei lá, passou os 3 meses, eu estava como turista, fiquei ilegal e voltei de lá, não tinha, mal tinha dinheiro para comprar passagem para voltar, voltei sem nada no bolso e arrependido, né, de ter ficado ilegal. Inclusive quando eu saí da Espanha para voltar para o Brasil, eles me falaram, me carimbaram o passaporte, disseram que eu tinha que ficar 5 anos sem voltar para a Europa, porque eu tinha ficado ilegal como turista, né? Passei os 3 meses e eu saí de lá, resumindo, decepcionado, desanimado, sem grana, mas tive uma excelente experiência. Às vezes, mesmo assim, com as dificuldades, a gente aprende com aquilo e a gente tem que aprender com os nossos erros, certo? Então, se você está pensando em imigrar, no momento que a gente vive hoje, com toda essa inflação, com todos esses problemas que tem no mundo aí, essas dificuldades, vai mais com mais calma, né? Planeja um pouco melhor e você sabe que você pode contar com a gente também se precisar, fazendo a nossa consultoria. Então, deixa um comentário aí no vídeo, quero saber o que você achou. E é isso aí, galera, é só o começo. Até a próxima!